No ar. Boa tarde a todos. Meu nome é Regina Duarte. Eu sou desembargadora aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e vice-diretora da Escola Judicial do mesmo tribunal. Eu falo aqui em nome da desembargadora Bianca Bastos, que é diretora da EJUDE 2. Faço a minha audiodescrição, sou uma mulher branca, de cabelo Chanel castanho, curto, né? Portanto, uso óculos cor de vinho e um casaco cor de verde-limão. Eu me declaro cisgênero, sou heterossexual, meço 1,60 m e peso 58 quilos e tenho 69 anos. Hoje nós temos aqui o prazer de receber o nutricionista de nome Igor Eckert. Ele vai falar para a gente sobre saúde baseada em fatos ou boatos e com uma indagação. Como a ciência pode proteger ou prejudicar você, ou nós todos, não é? O Igor é nutricionista, analista de pesquisa da clínica, pesquisa clínica e da entidade que se chama Medical Writer. Ele é especializado na produção de meta-análise e pareceres técnicos e assuntos científicos regulatórios, é professor de pós-graduação lato sensu e sócio proprietário da entidade que se chama Evidence, onde oferece treinamento de leitura e produção científica. Eu, pessoalmente, me interesso muitíssimo por esse assunto, e muito feliz de receber o senhor Igor Eckert, e passo então imediatamente a palavra ao senhor para dar início à palestra, fecho a minha câmera e depois eu volto para fazer o fechamento. Enquanto isso, o servidor Jaque vai fazer a intermediação e, naturalmente, se ele quiser falar agora algo sobre as perguntas, eu passo a palavra a você, Jaque. Obrigado, doutora Regina Duarte. Eu sou um homem de meia idade, cabelos grisalhos, cor parda, uso óculos de grau com armação preta, estou vestindo uma camisa azul e um blazer cinza, e no fundo da minha tela há um logotipo alusivo à semana do servidor, que é o nosso evento. Nós temos aqui também conosco a Ingrid e depois a Daresca. A Ingrid e a Daresca são intérpretes de Libra e elas estão vestindo preto. A Ingrid tem os cabelos castanhos escuros, tem a pele clara e no fundo de tela o chroma key verde. Este evento também será certificado 1 hora aula para quem registrar sua presença no formulário que será disponibilizado no chat do YouTube. Basta preencher e você receberá a certificação, se for servidor e magistrado, automaticamente no nosso sistema, e quem for externo, público externo, receberá no e-mail que fez a inscrição. Esta palestra está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube da Escola Judicial, EJUDE 2, e também ficará disponível na intranet, na área da Secretaria de Saúde. Ao final, se houver tempo, o Igor Eckert, então, responderá algumas perguntas que eventualmente surgirem. Igor, é com você. Show. Bom, muito obrigado, Jax, muito obrigado, Regina, e obrigado pelo convite, né, o TRT da 2ª Região. É um prazer muito grande estar falando sobre esse assunto que eu acredito fortemente ser tão importante para a nossa sociedade. Antes de a gente, de fato, começar, né, no nosso tema de hoje, eu gostaria de me descrever brevemente. Eu sou um homem de 30 anos de idade, pele clara, cabelo curto, castanho escuro penteado para trás. Estou utilizando um óculos de armação preta, óculos escuros, vestindo uma camisa simples preta e com um microfone semi-profissional. E ao fundo, um meu cenário de home office, uma estante com livros e canecas, plantas e ao lado um quadro branco, que eu utilizo em aulas também. Bom, hoje o nosso tema é saúde baseada em fatos ou boatos. Muitos de vocês devem ter já ouvido o termo, né, o conceito de saúde baseada em evidências. Talvez o conceito similar a esse, muitos aí já estejam familiarizados, que é a medicina baseada em evidências.
que é justamente o conceito, o termo, que foi o termo originário. Quando a gente pensa em saúde baseada em evidências, a origem dela está na medicina. E esse termo, especificamente medicina baseada em evidências, ele foi aparecer na nossa vivência, seja na prática, na área da saúde, seja na literatura científica, lá na década de 90 apenas. Especificamente em 1992. Antes desse ano, não era falado sobre medicina baseada em evidências. Ninguém falava isso. Esse termo não existia. Ora, isso pode vir como uma surpresa para muitas pessoas, porque, afinal, como que a gente não falava de medicina baseada em evidências até 1992? A gente fazia medicina baseada em quê exatamente? Ou a gente fazia nutrição baseada em quê exatamente? A gente fazia psicologia baseada em quê exatamente? Se não era baseada em evidências científicas. Isso é uma das principais dúvidas que surgem quando a gente pensa no termo, né, saúde baseada em evidências, e traz uma dúvida genuína, mas que, na verdade, ela não passa de um pequeno desentendimento sobre o que os termos realmente significam. Hoje, a gente vai falar sobre saúde baseada em evidências, medicina baseada em evidências, prática clínica baseada em evidências, que é o termo que engloba todas as profissões da área da saúde. Você vai ver exatamente de onde é que surgiu esse termo, o que ele de fato significa e por que ele é um termo que engloba algo muito além das evidências científicas. E por que a gente, ao mesmo tempo que se preocupa bastante com a evidência científica, a gente não pode resumir a prática profissional a evidências científicas. A prática profissional dentro da área da saúde ela é muito mais ampla, é algo muito maior do que simplesmente a ciência. Mas a ciência compõe uma parte essencial desse quebra-cabeça que a gente vai ver hoje. Essa parte essencial desse quebra-cabeça, que é a prática da medicina, ou da nutrição, ou da psicologia, ou da fisioterapia, ou da enfermagem, ou da fonoaudiologia, qualquer área da saúde, ela não é tão fácil assim da gente navegar por esse quebra-cabeça. A ciência em si, ela muitas vezes acaba sendo desafiadora. E não apenas para entender o que a ciência está nos dizendo. Não é que um artigo científico é complexo e que só pessoas inteligentes conseguem entendê-lo. Não é exatamente nesse sentido. É claro que existem alguns artigos que são bem complexos, mas a ciência muitas vezes pode, mesmo que na melhor das intenções, trazer um efeito contrário. Trazer um efeito que não era esperado que ela trouxesse, que seria o efeito de prejudicar a nossa saúde, em vez de nos ajudar a ser mais saudáveis, a prolongar a nossa vida, a viver melhor. Por isso que o título dessa palestra ele é, em parte, em alguma medida, provocativo, porque eu estou falando aqui como que a ciência pode te proteger, mas também como que ela pode prejudicar a sua saúde. E a gente vai ver alguns exemplos disso hoje. Antes da gente se aprofundar nos assuntos que eu gostaria de abordar hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, eu queria colocar você em um cenário. Talvez isso seja um cenário real seu, talvez você nunca tenha tido algo parecido. Eu espero que a segunda opção seja a verdadeira. Imagine só que você esteja com uma dor nas costas há 6 meses, uma dor incessante, chata, que incomoda, nunca vai embora. Ela não é uma dor insuportável, mas já está difícil ignorar. Ela já começa a prejudicar suas atividades usuais do seu dia a dia e, inclusive, prejudicar a sua saúde mental. Em uma consulta, depois de muito tempo relutando, você ouve da sua médica, especialista em dor crônica, e ela te diz que isso tem solução. No seu caso, não tem apenas uma solução, tem 3 soluções. Existem 3 opções de tratamento para essa sua dor crônica, nas costas, na lombar, o que a gente chama de lombalgia. No seu caso, as 3 opções seriam ou fisioterapia, ou acupuntura, ou uma cirurgia. No entanto, para quem está visualizando os slides, você pode ver que nem todas essas opções são iguais. Obviamente, além das diferenças claras, como
Bom, uma alternativa de tratamento vai ser mais invasiva do que outra. Por exemplo, a cirurgia é mais invasiva do que a acupuntura e do que a fisioterapia. Uma vai exigir uma expertise maior do que outra, em termos de procedimento, né, manual. E tem uma outra diferença também, que é um conceito que talvez nem todos conheçam, e se você não conhece, você vai aprender hoje, que é o tal do conceito do nível da evidência. A fisioterapia teria nível de evidência moderado, ou seja, estamos moderadamente confiantes de que a fisioterapia vai resolver esse problema. A acupuntura, nesse caso específico, ele teria evidência nível baixo. A gente está pouco confiante de que a acupuntura vai resolver o problema da dor nas costas. E a cirurgia, por sua vez, ela tem um nível de evidência alto. A gente está com muita confiança de que ela vai resolver esse problema. Bom, sabendo disso, sabendo que fisioterapia e acupuntura, por exemplo, têm menor nível de evidência, ou seja, a gente tem menos confiança de que ela vai resolver o problema, mas ela é mais barata, ou ela é mais segura, ou ela é mais fácil você encontrar um profissional que consegue aplicar esse tratamento do que uma cirurgia. Elas são menos invasivas, têm menos riscos associados do que uma cirurgia. E também são menos custosas financeiramente do que uma cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, elas têm nível mais baixo de evidência. Então, não temos tanta certeza se vai resolver o problema ou não. Nesse cenário, eu queria que você desse uma pensada e me respondesse. Envia no chat, se você puder, no YouTube mesmo, né? Na plataforma onde você estiver assistindo essa palestra, e me diga, qual seria a sua opção preferida? Se você tivesse que escolher entre fisioterapia, acupuntura ou cirurgia, para resolver suas dores nas costas que já estão te incomodando há um bom tempo, e já está começando a atrapalhar a sua vida, e você não quer mais ter esse problema, você quer resolver esse problema. Você sabe mais ou menos aqui de alguns prós e contras, e você sabe o quão confiante os médicos estão de que cada tratamento vai resolver o seu problema. Me diga no chat, o que você particularmente preferiria? 1, 2 ou 3? Normalmente essa palestra eu faço presencialmente e a gente consegue ver as mãos levantadas. Mas o que vocês devem estar observando no chat, pelo menos com algumas respostas aí, é que nem todo mundo votou na mesma alternativa. Nem todo mundo escolheu a mesma opção de tratamento. Algumas pessoas talvez tenham preferido a fisioterapia, algumas talvez a acupuntura, algumas talvez a cirurgia. E por que isso acontece, gente? Por que existe essa diferença na preferência das pessoas? Essas diferenças nas preferências das pessoas, elas não são um sintoma de que nós não sabemos exatamente como tratar dor nas costas, o que poderia parecer ser o caso, mas não é. Na verdade, essa variabilidade existe porque na prática clínica, a perspectiva do paciente, a preferência individual, ela importa no processo de decisão. Nós, frente a uma decisão de tratar ou não tratar, usar um tratamento A ou tratamento B, ou daqui a pouco usar o tratamento A ou B ou C, nós temos que, como um profissional da saúde, informar o paciente de todas as possíveis alternativas de tratamento, quais são os prós e contras de cada uma, o quão confiantes estamos de que cada uma vai resolver o problema. E, com essas informações, a pessoa pode ter uma participação ativa no processo de tomada de decisão compartilhada. Esse é o suprassumo da prática médica, da prática na nutrição, na prática na psicologia, na fisioterapia. É o melhor a ser feito, é o mais ético e é o que provavelmente vai nos levar para a decisão correta. E é exatamente por isso que eu coloquei nos slides agora o seguinte: nem sempre há uma decisão certa ou errada. Na prática, a decisão certa depende. Para um paciente, para uma pessoa, uma decisão pode ser certa, para outra pessoa, numa mesma circunstância ou circunstância similar,
a decisão pode ser errada para ela. Por quê? Porque pode ser que a minha perspectiva sobre qual é o melhor tratamento para mim seja diferente do meu colega, de uma outra pessoa que está numa situação assim como a minha. É reconhecendo isso que a medicina baseada em evidências, ou a prática baseada em evidências, foi estruturada em sua essência. A essência da medicina baseada em evidências, ela não é a evidência científica. A essência dela é a tomada de decisão compartilhada. Essa é a essência dela. E a medicina baseada em evidências que eu comentei lá no início, que ela surgiu em 1992, no primeiro artigo que foi publicado. Este que está no slide agora é outro artigo que foi publicado em 1996, em uma das principais revistas médicas, BMJ. Mas existiu um outro antes desse, em 92, em outra grande revista médica, que é o JAMA, Journal of the American Medical Association, ou a revista da Associação Americana de Medicina. Nesses artigos, os autores descrevem uma prática médica inovadora, que é uma prática médica que, diferentemente do que era feito no passado, que valorizava muito a experiência do próprio profissional, as coisas que ele via com os próprios olhos na clínica dele, e a teoria do que ele imaginava que seria o melhor jeito de tratar ou diagnosticar o paciente com base no que ele aprendeu em livros de fisiologia, e livros de medicina interna, e livros de fisiopatologia. Em vez disso, estes médicos, muito avançados para o tempo deles, pensaram, cara, a gente tem que fazer uma abordagem diferente. A gente tem que pensar não apenas só como se nós fôssemos o centro do universo, mas a gente também tem que valorizar e entender melhor o que os experimentos, os estudos científicos estão nos dizendo. Porque tem muitas coisas, eles já reconheciam nessa época, que tinha muita coisa que eles achavam que era verdade, achavam que era correto, mas depois surgiram estudos provando que era o contrário. Então eles reconheceram que a evidência científica tinha que ter uma parcela, tinha que ocupar um espaço mais importante do que ocupava na época. E existem formas de avaliar a evidência científica. Então, uma das coisas que vocês podem ter tido de pensamento, eu trouxe no início da palestra, que era o seguinte, bom, se a medicina baseada em evidências não existia até 92, era medicina baseada em quê antes? A medicina ainda era pautada em conhecimento científico, não se engane. O problema é que antigamente a gente não sabia quais eram as principais armadilhas científicas. E a gente não sabia também quais eram as principais armadilhas do olho nu. Ou seja, motivos pelos quais a gente pode achar que um tratamento funciona na prática, mas na verdade ele não está funcionando. Essas ilusões todas, elas começaram a ficar muito mais claras quando esses médicos e pesquisadores começaram a desenvolver o conceito da medicina baseada em evidências. E eles trouxeram, então, este conceito já amarradinho nesses artigos, colocando a medicina baseada em evidências como uma forma da gente tratar os pacientes, cuidar dos pacientes, de um jeito que a gente consiga utilizar o que há de melhor disponível de informações científicas, atualmente, e levar em consideração os valores e preferências do meu paciente no processo de tomada de decisão clínica, através da minha expertise clínica, através da minha experiência profissional, do meu julgamento crítico como um clínico experiente. É por isso que esse diagrama de Venn aqui, que está no gráfico, que coloca a evidência científica, aqui em azul, os valores e preferências do paciente na esquerda e a expertise clínica na direita, virou um grande marco da medicina baseada em evidências. Então são 3 pilares que nos ajudam a tomar as melhores decisões. Não é só a evidência científica, não é só a experiência profissional e a expertise clínica do médico, e também não é só o que o paciente prefere ou valoriza. São os 3 em conjunto. A gente vai ver mais para o final como que os 3 em conjunto trabalham, tá? Então a definição é essa. Prática baseada em evidências ou medicina baseada em evidências é sobre resolver, amenizar e ajudar os pacientes a lidarem com seus problemas clínicos da melhor maneira possível. Problemas esses que podem ser
fisiológicos, mas eles também podem ser psicossociais. Ok? No entanto, para a gente fazer isso, o que a medicina baseada em evidências reconhece desde sempre? A gente precisa ter humildade. Humildade para a gente saber que nem sempre a gente sabe da verdade. A gente não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo. Só porque a gente é experiente, só porque a gente domina toda a teoria lá do livro, da fisiopatologia das doenças, a gente sabe tudo da fisiologia humana. Na verdade, não sabe nada, porque o que está no livro de bioquímica e de fisiologia é o que a gente já conseguiu estudar do corpo humano. Mas tem muita coisa que a gente não estudou. Então a gente não sabe de tudo. Então a gente tem que ter humildade. Antes da medicina baseada em evidências, o médico era o médico que está à esquerda, que é o médico que era o sabe-tudo, o dono da verdade. Depois da medicina baseada em evidências, os médicos que criaram a medicina baseada em evidências, eles passaram, inclusive, a ser os médicos que sabem que não sabem tudo. Se basear em evidências é isso. Se basear em evidências é reconhecer as nossas limitações e reconhecer que existem muitas incertezas na nossa vida. Incertezas essas não apenas da vida em si, mas incertezas também na evidência científica, porque os estudos científicos, eles não mostram tudo com clareza absoluta. Então, reconhecer incertezas é uma das grandes chaves que mudou a medicina moderna, a partir da década de 90. E como que a gente reconhece essas incertezas na prática? É algumas coisas que eu vou comentar aqui hoje, tá? Para não ficar muito abstrato. Bom, um dos principais motivos pelos quais a medicina baseada em evidências surgiu, como eu comentei, é que a experiência individual do próprio clínico, ela é muito enganosa. E eles viram que isso era enganoso repetidamente. Muitos clínicos, um exemplo, tá? Só para vocês terem um caso ilustrado. Muitos clínicos, durante muito tempo, acreditavam que era melhor controlar o diabetes. Pessoas que têm diabetes tipo 2, você tem que controlar esse diabetes. Como é que você controla o diabetes? Você reduz a glicemia das pessoas, a glicose no sangue. Quanto menor a glicose desse paciente que tem diabetes, mais bem controlada ela está. Ora, se quanto pior estiver o controle da glicose, maior é o risco do paciente desenvolver uma complicação, um pé diabético, que daqui a pouco pode levar até a pessoa a amputar o pé. Aumenta o risco de algum evento cardiovascular, como o infarto. Quando você deixa a sua glicose muito alta e não controla, não trata, esse paciente vai ter esses desfechos. Uma complicação no rim, perda de visão, tudo isso. Inclusive aumenta risco de câncer. Aumenta risco de demência. Alzheimer. Diabetes descontrolado é um fator de risco para Alzheimer. Bom, sabendo tudo disso, os médicos historicamente pensavam, bom, então vamos controlar essa glicemia, essa glicose, e nada melhor do que abaixar o máximo possível, né? Se uma pessoa tem uma glicose, uma pessoa saudável tem glicose ali em jejum em 90 e poucos, 95, 98, 100 no máximo, então esse meu paciente que tem diabetes, por que não seria benéfico para ele controlar a glicose dele e abaixar até 90 e poucos? Vou dar mais insulina, vou dar mais medicamento até ela ficar controladinha. Isso é muito lógico, não é, gente? É muito lógico. E no consultório desses médicos, não apenas é lógico na teoria, mas quando eles tratavam pacientes de forma intensiva, reduzia bastante a glicemia deles, a glicose, eles viam pacientes retornando com muito mais energia, bem de vida, saudáveis. Pô, isso aí é uma comprovação de que, cara, esse é o tratamento certo para o diabetes. Temos que controlar o máximo possível e aí é só fazer as prescrições aqui, colocar ali os medicamentos necessários e a gente abaixa a glicose e ele fica igual uma pessoa saudável. Maravilhoso. Isso acontecia. E isso não é mentira, isso é verdade. No entanto, ao longo do tempo, a gente, como eu vou demonstrar para vocês daqui a pouquinho, em alguns slides mais adiante, a gente começou a se questionar. A comunidade médica começou a se questionar, bom, será mesmo? Porque assim, ó, essa pode ser a sua experiência individual. Você está vendo que as pessoas voltam, estão melhores, estão mais enérgicas, estão mais saudáveis. Mas será mesmo que seu tratamento está funcionando? Porque eu poderia pensar que talvez os pacientes que
conseguiram tolerar melhor essa sua terapia tão intensiva de controle de glicose, eles estão de fato voltando. E os pacientes que não conseguiram tolerar podem não estar voltando para o seu consultório. E aí? E pode ser que esses sejam a maioria. Pode ser que esses pacientes estejam tendo eventos de hipoglicemia. Pode ser que pacientes seus que você tratou de forma intensiva tiveram uma hipoglicemia e tiveram uma queda em casa, fraturaram quadril, foram hospitalizados, daqui a pouco você teve até um óbito no hospital por causa de uma complicação de uma pessoa que teve uma fratura por causa da hipoglicemia que você causou com o seu tratamento. Mas na sua prática você não sabe disso. Essa pessoa não voltou. Ou você ignorou isso na hora de contabilizar ali os pacientes que se deram bem com o seu tratamento. Então, por causa dessa possibilidade, pensamos, vamos testar esse tratamento nos estudos adequados para fazer isso. E depois de fazer esses testes, a gente viu que realmente era isso que estava acontecendo. Quando a gente pegava pacientes com diabetes e fazia um tratamento muito intensivo, a gente causava mais malefício do que benefício. É por isso que pacientes com diabetes a gente não trata para voltar para a normalidade da glicose. A gente trata para controlar, para reduzir o risco. Principalmente se é um paciente mais idoso. Então isso é um exemplo muito claro de como alguns confundidores na prática clínica fizeram a gente acreditar que um tratamento que era deletério, era maléfico, parecia ser benéfico. Durante muitos anos, muitas pessoas foram tratadas. A gente não tem nem como contar isso, mas você imagina quantas vidas foram perdidas por causa desse tratamento. Que foi o quê? Falta de humildade. Foi o médico achando que a visão dele de mundo e a teoria dele dos livros era o certo. E ele não teve humildade para reconhecer que a gente precisava estudar aquela conduta. Então são confundidores, como alguns que eu trouxe aqui, que vão fazer com que correlações pareçam causa e efeito. Correlações parecem causalidade. Isso aqui é uma imagem que eu trouxe no slide, é um gatinho em cima de um telhado completamente amassado, como se alguma coisa tivesse caído em cima desse telhado e amassou o telhado, né, de alumínio, de metal, enfim, amassou ele completamente. E bem nesse amasso tem um gatinho deitado. Ora, se a gente olha para essa imagem e a gente não soubesse o quão implausível é que um gato tenha amassado um telhado tão grande assim, a gente poderia achar que, caraca, foi o gato então que amassou esse telhado, mas não é verdade, né? Obviamente não é verdade. Mas na saúde existem algumas questões aí que não são tão óbvias assim, infelizmente, como aquela que eu trouxe no slide anterior. Alguns motivos por trás dessas correlações na nossa prática não serem tão óbvias assim. Primeiro, que muitas queixas elas vão se resolver sozinhas, espontaneamente, mesmo sem tratamento nenhum. E muitas vezes a gente vai achar que um tratamento que a gente ofertou ou um tratamento que a gente recebeu foi o verdadeiro responsável pela nossa melhora. Quando, na verdade, sem receber aquele tratamento, a gente já melhoraria espontaneamente. Isso acontece com o quê? Principalmente com infecções virais, com resfriado, coisas que são doenças que a gente chama de doenças autolimitadas, que elas já se resolvem espontaneamente. É impossível que uma gripe não se resolva espontaneamente. Só tem 2 desfechos possíveis. Ou a gripe resolve, ou essa pessoa vai vir a óbito. Não tem outra possibilidade. Então, se você é uma pessoa, se a gripe não vai te matar, você vai ter se recuperado sozinho, espontaneamente. Tá? E é exatamente por isso que o chá que a gente toma da nossa avó, né? Oh, tá gripado, tá resfriado, toma esse chazinho aqui que vai melhorar, o chá de camomila. Ou aquela vitamina C encapsulada ou efervescente. Por isso que parece funcionar. Porque o resfriado já vai se curar naturalmente. Mas assim que você começa a ter os sintomas, você pensa, pô, deixa eu tomar esse negócio para melhorar. Depois de 2, 3 dias, em alguns casos 5 dias, talvez, você já está melhor. E aí você tem a intuição de falar, caraca, viu? Ainda bem que eu tomei aquilo ali. Mas você não sabe se você, nesses mesmos 5 dias, não estaria na mesma situação, né? Sem aquele chazinho e sem a vitamina C.
Bom, muitas queixas são cíclicas, então são coisas que não são autolimitadas, como uma virose, por exemplo, um resfriado. Mas sim, por exemplo, a dor. Dor crônica, dor nas costas, é cíclico. A gente não tem o mesmo grau de dor para quem tem dor lombar crônica todos os dias. Tem dias que você não sente nada, talvez, e tem dias que vai estar pior. Então dor é algo que tem altos e baixos muitas vezes, tá? E muitas vezes o que acontece quando a gente está com uma dor muito intensa e muito incomodando muita gente? A gente tende a procurar por um tratamento, né? Eu não vou procurar um médico se a minha dor está bem controlada ou se eu não estou sentindo nada. Eu vou procurar se a minha dor está insuportável já, que foi o exemplo lá no início, nos slides, né? Normalmente, o momento em que a gente procura por uma ajuda, porque olha, não dá para aguentar, normalmente é o pior momento. E depois do pior momento, o que vem? Vem uma melhora. É impossível você não melhorar. É impossível. Então, quando você tem uma queixa cíclica, por exemplo, como uma dor ou fadiga, falta de energia, qualquer coisa do tipo, cara, você vai procurar por alguma ajuda, algum tratamento alternativo exatamente no momento que você está pior. E depois do momento que você está pior, você vai melhorar. Mas isso é uma regressão espontânea, natural. A gente chama isso, estatisticamente falando, de regressão à média, ok? Bom, outro ponto, muitos sintomas são psicossomáticos. Então são coisas que são influenciadas pelas nossas emoções, pelas nossas expectativas, ou até mesmo pela nossa própria percepção. A gente, por exemplo, com dor, esse é o mais clássico, né? Dor é o mais clássico, é a questão aí em saúde que é mais influenciada por efeito placebo, inclusive. Coisa de você tomar uma cápsula aí que não tem nada e daqui a pouco você sente que aliviou a dor. E esse alívio, ele é independente daquela melhora aleatória ou espontânea que a gente viu anteriormente. Ele acontece porque você espera um benefício real, em parte. Então, em parte, a dor é influenciada por questões psicológicas e você, de alguma maneira, vai conseguir experimentar algum benefício. Ou, pelo menos, perceber um benefício. Você pode se convencer de que você teve um benefício. Dor é muito percebida, né? Muito percepção. E você pode relatar que a sua dor está melhor ou pior se você é influenciado por alguma coisa externa. Não é à toa que nos estudos científicos, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque um pesquisador ele pode induzir o participante a dizer que ele está melhor, mesmo que ele não esteja. Isso acontece muito também porque a gente, né, nós seres humanos, a gente tem muita tendência de querer agradar aos outros, né? E aí, você está numa pesquisa, o pesquisador está ali na sua frente e ele está fazendo tudo de melhor para te tratar. Pô, o certo é que você melhorasse pelo menos um pouquinho. Então, a gente fica meio que subconscientemente até meio que induzido a dizer que deu uma melhorada. Então, isso também acontece, gente. Tratamentos muitas vezes são acompanhados de outras medidas terapêuticas. Então, esse é o quarto motivo que causa confusão aí na nossa vida, que faz com que tratamentos sem eficácia nenhuma pareçam funcionar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente vai lá e procura uma terapia alternativa para dor nas costas, a gente muitas vezes pode começar a adotar hábitos mais saudáveis em saúde, pode começar a caminhar um pouco mais, pode ir com mais frequência na fisioterapia, se dedicar mais na fisioterapia. Diversas coisas podem mudar, coisas que a gente nem muitas vezes está muito atento. E quando outras coisas diversas mudam ao mesmo tempo, como é que a gente sabe se foi aquele tratamento específico que nos beneficiou ou se foi outras coisas ao mesmo tempo, né, sendo oferecidas? Não dá para saber. Quinto ponto, viés de confirmação. Muitas vezes a gente até experimenta melhoras aleatórias ou temporárias aí, e se a gente quer dizer que essas melhoras foram causadas por um tratamento que a gente acredita muito fortemente, se eu gosto muito de acupuntura, se eu gosto muito de homeopatia, cara, a tendência é que eu atribua essas melhoras que eu estou tendo ao tratamento que eu quero responsabilizar. E se eu piorar depois, ou seja, em contrapartida, em uma eventual recidiva da dor ou de alguma queixa aí que eu tenho, eu não vou falar que é o tratamento que não funciona. Eu vou dar alguma outra desculpa. Normalmente, muitos profissionais que têm práticas aí questionáveis no mercado, eles acabam fazendo isso. Eles prometem um tratamento aí revolucionário, que ninguém faz, mas aqui todo mundo está desatualizado,
E aí ele fala que vai funcionar sim, com certeza, funciona para todo mundo e tudo mais, é só fazer certinho. E aí esse profissional vai induzir você a acreditar que se você melhorou foi por causa daquele tratamento, e se você não melhorou, ou pior, se você piorou, não é que o tratamento não funcionou, mas é que você fez alguma coisa errada, ou tem outros motivos aí por trás da sua piora. Não foi aquele tratamento que ele está oferecendo que não foi eficaz. Isso é muito problemático e vocês têm que tomar muito cuidado se vocês estiverem em uma situação dessa, porque é extremamente enganoso esse tipo de conduta. Viés de seleção é o último da nossa lista, né? Cara, ficou bem claro quando eu trouxe o exemplo da glicose, né, no paciente com diabetes. Pessoas que aderem bem a um tratamento e toleram ele, cara, elas geralmente são muito diferentes das pessoas que não vão tolerar, não vão aderir bem e não vão receber aquela prescrição, inclusive. São geralmente pessoas mais saudáveis e mais motivadas. Então, se eu olho para a minha prática clínica e vejo que, olha, o pessoal com diabetes aqui, em quem eu faço um controle mais intensivo da glicose, estão super bem, estão se dando muito bem, então funciona. Cara, eu não sei. Que essas pessoas que estão recebendo esse tratamento, estão aderindo, estão tolerando e estão voltando, podem ser uma amostra selecionada de todos os pacientes com diabetes que existem por aí. E que ou não receberam seu tratamento, ou receberam e até ficaram piores. Mas você não sabe porque eles não voltaram para sua clínica. Essas pessoas que conseguem tolerar melhor o seu tratamento intensivo, aderir bem, voltar na sua clínica, normalmente elas já têm o melhor prognóstico. É um termo técnico, tá? Que a gente fala para indicar basicamente que essa pessoa é mais saudável. Então, outro viés é que a gente não sabe se essa pessoa está se beneficiando mesmo do seu tratamento ou se ela só está se dando melhor porque ela já era mais saudável mesmo, ela tinha uma genética mais favorável, coisa do tipo. Qual é a solução, gente, para essa... Pô, tem tanta confusão, Igor, então você está me dizendo aí que é impossível da gente saber se um tratamento funciona ou não. Mas não tem como. Na prática, realmente não tem como na maioria das vezes. Não tem como por quê? Porque a grande maioria dos tratamentos, gente, em saúde, eles não são paraquedas. Eles não são aqueles tratamentos que a gente faz uma coisa e vê imediatamente que a pessoa melhorou ou não. Esses são raros as situações em que isso é verdade. A maioria dos tratamentos em saúde são benefícios incrementais. A gente melhora ali a chance de você se dar melhor em 10%, 20%, 30%. Entende? Pouca coisa na medicina tem 100% de eficácia. Um exemplo, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é o quê? É uma doença predominantemente genética, tá? Existem aí alguns casos em que você tem uma interação com outros fatores não genéticos, mas ela é predominantemente genética, uma doença autoimune, em que o indivíduo ele não tem a capacidade de produzir insulina, que é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, tá? Ele deixa de produzir essa insulina em algum momento, e o corpo dele sem insulina faz o quê? Começa a acumular glicose e vai subindo glicose no sangue demais. E sobe, fica com glicose altíssima. E essa pessoa pode ter sintomas, né, como ir muito ao banheiro, ter muita sede, e essa pessoa pode até vir a óbito por um coma, que daqui a pouco ela precisa ser hospitalizada. Ela teve complicações e ela pode ter um choque causado por isso, né, por um diabetes tipo 1 extremamente descontrolado. Como que a gente controla? Bom, o que está faltando nessa máquina, que é o corpo humano, nesse caso é a insulina, é um hormônio. Como é que a gente trata? A gente dá insulina para a pessoa. O benefício a gente vê na hora. A glicose, se você mensurar de novo ali, depois de 2 horas, ela já está normalizada, essa pessoa vai embora os sintomas. É muito nítido, é muito óbvio. Eu não preciso fazer um estudo. Mas isso aí é uma exceção da medicina. É igual a pessoa teve uma parada cardíaca. Bom, vamos reanimar. Para reanimar, eu não preciso fazer estudo. Eu sei o jeito de reanimar certo e eu sei se funcionou, se não funcionou. Acabou. Mas reanimação, assim como insulina, é exceção na medicina. A realidade é que a maioria das coisas a gente vai tratar para resolver problemas que a gente não consegue discernir se foi por acaso ou se melhorou espontaneamente. Ok? E a gente não consegue discernir também o quanto que melhorou, qual foi o percentual de melhora que a gente causou com esse tratamento.
E é por isso que lá em 1970, 1960, na verdade, esse cara aqui que está no slide, Thomas Chalmers, um médico americano, ele começou, não foi ele que iniciou essa ideia, tá? Mas ele começou a fazer um trabalho muito, muito, muito importante de popularizar a ideia da randomização na medicina. Por quê? Eu já vou falar o que é essa tal de randomização. Mas por que ele popularizou essa ideia? Está no slide aqui. Em uma entrevista ele falou: eu percebi que havia muito mais coisas que eu não sabia do que eu realmente sabia. Depois do treinamento dele na residência, depois de começar já a atuar como médico, ele falou que havia muito mais coisa que eu não sabia do que eu sabia. E ele falou: em repetidas ocasiões, eu me vi aplicando com confiança um tratamento que era muito aceito e ensinado pelos professores, preceptores, mas que mais tarde foi demonstrado por estudos que era uma conduta equivocada. Chalmers estava descrevendo nessa entrevista o exemplo da glicose para diabetes tipo 2 que eu comentei anteriormente. Ele estava descrevendo uma coisa que é ensinada, que parecia fazer sentido, que todo mundo fazia, era o normal, era o lógico a se fazer, e que depois a gente testou e viu que não era bem assim que a gente deveria estar tratando. Incomodado com isso, Chalmers começou a advogar pela ideia de randomizar os pacientes, randomização. Vamos testar as pessoas para saber, vamos testar os tratamentos para saber se de fato eles funcionam ou não. E o que é essa randomização, gente, que eu estou comentando aqui? Randomizar é o termo em inglês para a palavra aleatorizar. Aleatorizar o quê? Aleatorizar os pacientes para receberem um tratamento ou não receberem este tratamento. Isso é o quê? Isso é o experimento mais maravilhoso da medicina. É o experimento que mudou tudo, revolucionou tudo. É isso que permite a gente saber se uma vacina funciona ou não. É isso que permite a gente saber se um novo medicamento vai reduzir peso das pessoas ou não. Vai tratar a obesidade ou não. É o que a gente usa, esse estudo a gente usa para saber se um tratamento vai prolongar a vida de uma pessoa que está no hospital ou não. Tá? Esse é o tipo de experimento que está agora no gráfico aqui, ilustrado. Como é que ele funciona? Eu tenho dois grupos ou mais em paralelo dentro de um estudo, dentro de um experimento. Um grupo recebe o tratamento, o outro grupo não recebe esse tratamento. Talvez ele vai receber um outro tratamento diferente, ou ele não vai receber tratamento nenhum, ou ele vai receber uma cápsula de placebo. E é com isso aqui que a gente consegue discernir se alguma coisa é efetiva ou não. E por que é randomizado? Por que é aleatorizado? É aqui que entra a mágica, tá? Porque se eu decido tratar ou não um paciente na minha prática, essa minha decisão ela é influenciada por muitos fatores. De maneira que eu possa estar criando uma comparação completamente injusta. Pessoas que vão receber o meu tratamento aqui podem ser pessoas já mais saudáveis do que as pessoas que eu vou optar por não tratar. Ou vice-versa. Sendo assim, eu não teria uma comparação válida e eu não teria a possibilidade de saber qual é o tratamento que de fato funciona e qual é a eficácia desse meu tratamento. É por isso que a gente faz isso de forma aleatória em pesquisa clínica. E é por isso que Chalmers falava tanto para a gente fazer a randomização. Estudos randomizados. Vamos olhar para estudos randomizados. Esse cara foi uma das principais figuras que construíram a medicina moderna. A medicina como ela é hoje. E todo o progresso que a gente construiu na medicina ao longo das últimas décadas para prolongar a vida das pessoas, para reduzir morbidade, para reduzir sofrimento, cara, em parte atribua esses avanços a Thomas Chalmers. O segundo grande motivo pelo qual a gente tem que ter humildade é que, mesmo confiando nos estudos científicos, gente, a gente ainda pode ser enganado pelo nosso raciocínio dedutivo. Vamos dar um exemplo aqui concreto. Tá? Com base em estudos, a gente sabe que pacientes que estão na UTI, recebendo terapia intensiva, estão no hospital, né, na UTI, e são pacientes grandes queimados, eles têm redução de glutamina. Glutamina é uma proteína que o nosso corpo produz e ela é útil para diversas questões, para nosso sistema imune, para a saúde do intestino e tudo mais. Tá? Então ela é muito importante para a gente.
E esses pacientes queimados que vão para a UTI e precisam de terapia intensiva têm redução da glutamina. Ora, reduzir glutamina não parece bom, né? Pela fisiologia, porque ela exerce uma função importante no nosso corpo. Estudos científicos mostram, além disso, que os pacientes que têm menores níveis de glutamina, eles vivem menos na UTI. Ou seja, eles têm maior risco de morte. Então, são pessoas que têm um pior curso clínico. Quando eles são internados, são pessoas que têm mais risco de morte. Legal, outra peça do quebra-cabeça importante. Então, sabemos que glutamina baixa nessa população. Segundo, sabemos que baixar glutamina é ruim sim, porque está associado com óbito e complicações. Conclusão, que muitas pessoas fariam. Bom, então vamos suplementar glutamina, porque isso vai prolongar a vida das pessoas. Se a gente não soubesse nada de medicina baseada em evidências, a gente chegaria na conduta de suplementar glutamina, sim, para todo mundo, e acabou. No entanto, a gente não seguiu só pela lógica, pela teoria, pelo raciocínio dedutivo, e a gente decidiu estudar isso na prática. E é por isso que estudos foram feitos. O que você está vendo aqui é um print de um tipo de estudo que é uma revisão sistemática com meta-análise. O que é isso? É basicamente um compilado de vários estudos originais que fizeram experimentos para ver qual é o efeito de suplementar glutamina pela via enteral, ou seja, você faz uma suplementação ali por uma sonda nasoentérica, por exemplo, uma sonda gastrointestinal, né, uma sonda gástrica aí que vai a dieta e o suplemento também direto no estômago ou no intestino do paciente. Quando você não consegue ingerir pela via oral, né, consumir pela boca, você faz isso. E o paciente que está na UTI, geralmente ele está recebendo ventilação mecânica, ele está entubado, então ele não pode comer, não tem via oral. Então ele tem que receber essa dieta direto no intestino ou no estômago. Bom, a suplementação ela é feita também pela mesma via. E aí você faz esses experimentos e você avalia, certo? Se funciona ou se não funciona. E o que a gente está vendo aqui é uma revisão, ou seja, eles avaliaram todos os estudos disponíveis em 2015 que fizeram esse teste. Na conclusão, né, nos resultados, na verdade, que eles mostram é o seguinte: nos estudos que avaliaram suplementação de glutamina para pacientes queimados, eles viram uma redução significativa na mortalidade intra-hospitalar. Ou seja, os pacientes que receberam glutamina tinham um risco menor de óbito, comparado com quem não recebeu. Um efeito, eu vou traduzir o efeito para vocês aqui, tá? RR 0.19, o que é isso? Cara, isso é uma redução milagrosa. Isso é uma redução de 80% no risco de morte. É um absurdo, é muito grande. E aqui na direita, você tem o tempo de internação hospitalar, que também reduziu. Você reduziu o tempo de internação em 9 dias. Caraca, muito grande também. Não tem tratamento na medicina intensiva, de terapia intensiva, que chegaria próximo disso aqui. Nesse tamanho de efeito, nessa redução de 80% em morte. Então é muito bom. Bom até demais para ser verdade. Mas muitas pessoas acreditaram nesse resultado aqui, porque é um estudo científico que está publicado numa revista internacional e bem prestigiada. Inclusive, algumas diretrizes na época, diretrizes de nutrição, essa aqui é a ESPEN, né, que fez essa diretriz, é a Sociedade Europeia de Nutrição Hospitalar, né, Nutrição Enteral e Parenteral. Eles recomendavam, olha, nós sugerimos fortemente que você considere aí suplementar glutamina em pacientes críticos na UTI. Interessante, né? Então tinha diretriz, tinha uma revisão que mostrou um benefício muito grande. No entanto, como eu falei para vocês, a ciência muitas vezes ela pode nos ajudar, mas ela também pode nos prejudicar. Olha o que foi os estudos né, que se basearam nisso aqui. Qual foi a base que trouxe esses dados de benefício? Eles tinham apenas 3 estudos, só para vocês terem uma noção. Apenas 3 estudos. Um deles sequer tinha dados disponíveis, porque não teve nenhum evento, então não teve nenhum óbito. Então quem recebeu glutamina e quem recebeu placebo, nenhum dos 2 grupos morreu nesse estudo aqui, no primeiro estudo. Nos outros 2 estudos, também foram estudos muito pequenos, que tinham um número muito pequeno de participantes, e que, com um número muito pequeno de participantes, você tem obrigatoriamente um número muito pequeno de óbitos. Isso significa que, estatisticamente falando, a gente chega em resultados extremamente imprecisos. Ou seja, a gente tem uma imprecisão estatística aqui.
É como se você jogasse para cima uma moeda 2 ou 3 vezes, caísse sempre cara, cara, cara. Bom, caiu cara 3 vezes seguidas. Então essa moeda está enviesada. Ela está enviesada para cair cara mais frequentemente. Será que você vai acreditar nisso só com 3 tentativas? Você sabe que, por acaso, pode ser que caia cara uma moeda 3 vezes, mesmo que ela seja uma moeda honesta, não sabe? Então é por isso que você vai jogar a moeda mais vezes para cima. E é por isso que você faz mais estudos na ciência também e estudos com mais participantes. Porque você sabe que, por acaso, pode ser que pareça uma coisa, mas na verdade pode ser outra. Entendeu, gente? Então aqui é um clássico exemplo de uma situação em que tem poucos estudos pequenos, que normalmente têm pior qualidade metodológica, mostrando um efeito milagroso. Os cientistas, por saberem que isso não é suficiente para comprovar ou refutar uma hipótese, decidiram conduzir um estudo maior. Em 2012, 2013, isso daqui começou a acontecer. Um grande ensaio clínico conduzido nos Estados Unidos, com mais de 41 UTIs participando, um estudo que a gente chama de multicêntrico, então vários hospitais no país inteiro, mais de 1.200 participantes. Veja, nos estudos anteriores, você tinha 20 participantes. Aqui você tem 1.200 em um estudo só. Comparando glutamina versus placebo. O que eles viram ao final do estudo? Eu não vou incomodar vocês aqui com leitura de gráfico ou leitura das coisas em inglês. Eu vou mostrar para vocês qual é o resultado final que eles encontraram. Eles encontraram diferença nenhuma. Depois de 6 meses de acompanhamento, 17,2% das pessoas que receberam glutamina vieram a óbito e 16,2% das pessoas que receberam placebo vieram a óbito. Ou seja, um percentual idêntico. Na verdade, foi até um pouquinho mais de pessoas morreram que receberam glutamina do que pessoas que não receberam. Mas essa diferença não foi estatisticamente significativa, é uma diferença que foi provavelmente por acaso que aconteceu. E o tempo de internação hospitalar também foi idêntico. Você teve 40 dias até uma alta no grupo glutamina e 38 dias até receber alta no grupo placebo. Ou seja, não mudou absolutamente nada na vida das pessoas receber glutamina ou placebo. Isso é um exemplo muito claro do que o Thomas Chalmers falou ali pra gente anteriormente, de condutas que ele viu lá na década de 60 e 70 que foram desprovadas pelos estudos. E a gente viu agora, em 2022, porque esse artigo foi publicado em 2022. Ele começou a ser feito em 2013 e foi publicado em 2022. Em 2022 vimos mais um exemplo de uma glutamina que a gente achava que poderia ser benéfico, mas na verdade não era. Bom, hoje em dia tem muito artigo. Tem artigo pra caramba, tem evidência pra caramba. O que não falta é evidência científica. No entanto, nem toda evidência científica é igual. A gente acabou de ver que um estudo maior, mais bem conduzido, ele mostrou uma coisa diferente do estudo menor e que tinha um risco maior aí de problema metodológico. Nem todas as evidências na medicina são iguais. O quão confiáveis são as evidências na medicina? Isso é uma pergunta importante. Muitas vezes a evidência científica engana a gente, por quê? Porque ela mostra resultados mentirosos. Porque a gente não tem tanta confiança de que aquele resultado seja verdadeiro. Quando a gente olha faz um levantamento aí, né, para entender qual é a qualidade das evidências ou o nível das evidências na medicina, a gente vê que pouquíssimas intervenções, pouquíssimos tratamentos em medicina e fora da medicina, tá? Aqui a gente está colocando saúde. Então a gente está falando de fono, a gente está falando de nutrição, a gente está falando de tratamentos comportamentais, psicológicos. Tá? A grande maioria não tem comprovação de eficácia com base em evidência de alta qualidade, que seria o maior nível de evidência. A grande maioria, mais de 90% das intervenções, elas são baseadas em evidência inferior à alta qualidade. Ou seja, evidências com algum grau de incerteza. Lembra que eu falei lá no início que uma das diferenças da medicina baseada em evidências é a ideia da incerteza? Temos incerteza. Além das incertezas, só para deixar claro para vocês, tá? Essa incerteza, gente, ela acontece não apenas porque os estudos podem ser conduzidos de um jeito não muito adequado, que é um dos motivos pelos quais autores como John Ioannidis e o Douglas Altman, já falecido, que está na imagem na direita aqui, eles vêm alertando há décadas sobre o quão
pobre é a literatura científica na medicina. O quão pobre é as evidências médicas. O quão frágeis elas são. E nesse artigo aqui, que está em verde na sua tela, você pode ver uma argumentação já no próprio título. Por que que a maioria dos achados científicos na medicina são falsos? O autor prova isso pra gente, matematicamente falando. Isso é uma coisa que a gente vê na prática. E a gente acabou de ver isso aqui no slide anterior, né? 90% das intervenções não têm evidência de alta qualidade. Isso acontece porque os estudos podem ter fragilidades, mas também porque, mesmo sendo bons e bem feitos, existem outros pontos de incerteza na evidência científica, que eu não vou aqui entrar nessa complexidade, mas você tem que ter clareza que quando a gente fala de evidência que não é muito confiável, não é muito conclusiva, não é apenas porque os estudos foram ruins ou mal feitos. Não se engane. Bom, se nada presta, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar de braços cruzados esperando por melhores evidências? Ou a gente vai fazer com o que tem? Fazer com o que a gente tem disponível? A solução é fazer com o que a gente tem disponível. Tá? Essa é a solução. Agora, quando o que a gente tem disponível é muito incerto, quando a gente não tem muita certeza de qual é a resposta certa, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter cuidado. Na prática, eu estou simplificando um processo bem complexo aqui para vocês, tá? Nesse slide. Mas na prática, a tendência é a seguinte. Quando o médico, um profissional da saúde, tem uma evidência de mais qualidade, mais confiança, a tendência é que as decisões para diferentes pacientes sejam menos variáveis, tenha menos variabilidade. É um processo menos desafiador, porque você tem menos incerteza e que você sabe que a maioria daqueles pacientes, na mesma situação ou em situações parecidas, vão concordar que sim, aquela é o melhor tratamento, aquela é a melhor decisão. E quanto menor é a evidência, a qualidade da evidência, mais variável vão ser as decisões e menos uniformes elas serão. Ou seja, as decisões vão depender de contexto. Um exemplo prático, lembram na pandemia, quando estava lá no início, em 2020, não tinha vacina, não tinha nada, a gente nem sabia o quão letal era aquele vírus do Covid, e a gente tinha algumas pessoas falando de alguns possíveis tratamentos aí, como ivermectina, como hidroxicloroquina, tratamentos alternativos que poderiam servir ali, pelo menos, para aliviar o problema da doença. Algumas pessoas prometiam até que você não vai ter nada com mais esse tratamento, e algumas pessoas pensaram, bom, talvez você se beneficie. Cara, naquela época, naquela incerteza, e a gente não sabendo se funcionava ou não, mas também uma doença grave, e que a gente não sabia qual era o prognóstico, mas a gente via muita gente já tendo que ser internada, gente morrendo, e gente saudável até. Nessa situação, muitas pessoas, não apenas médicos, mas pacientes em si, poderiam genuinamente, tranquilamente optar por vou utilizar esse tratamento, mesmo que eu não saiba se funciona ou não. Por quê? Porque pode ter algum indício aí de que funciona, existem alguns estudos sugerindo que pode ter benefício, pode funcionar para esse tipo de infecção, então vamos testar. Com o passar do tempo, a gente foi evoluindo o nosso conhecimento sobre ivermectina e hidroxicloroquina, e a gente viu, depois de fazer os testes que Thomas Chalmers, lá décadas atrás, pediu para a gente fazer, a gente fez. E a gente descobriu que não melhorava absolutamente nada do prognóstico com pacientes com Covid. Então, prescrever ou não muda nada, e na verdade, para alguns pacientes, a cloroquina talvez tenha sido até deletério, porque a gente viu algum efeito aí maléfico aí para aumento de mortalidade. Então, com o passar do tempo, a ciência foi avançando, e uma decisão que antes, frente à incerteza, era coerente, pelo menos para uma parcela das pessoas, a gente viu que hoje já não é. Porque agora a gente tem mais certeza, evidência de mais qualidade, e claramente mostra pra gente que não faz sentido essa conduta. Só para deixar claro, a gente não vai ver esse quadro como por um todo. Regina, pode. Eu passei muito tempo, né? Não, é só para te avisar que se você puder ir para a conclusão, Tá. Porque já está passando do nosso tempo e a gente costuma ser rigoroso assim com o tempo, tá bom? Sem problema, sem problema. Interromper aí. Não, tranquilo. Bom, rapidamente, né? Esse quadro, então, gente, é só uma demonstração de como que diferentes decisões mudam de acordo com a qualidade da evidência, tá? E de acordo com a situação clínica clara. E tem uma coisa também que vai mudar, que está nessa coluna aqui que está em branco, que é a perspectiva do paciente. Então, muitas vezes você vai tomar uma decisão para um paciente em uma circunstância que para outro você vai tomar uma decisão diferente. Então, veja que não existe receita de bolo. Medicina baseada em evidências não é receita de bolo, não é seguir o que o artigo mostra, é contextualizar o artigo com a situação e perspectiva do paciente.
Bom, principal conclusão, já estamos aqui, que eu gostaria de trazer da minha palestra é que a gente tenha cautela. A gente tem que ter cautela com as informações que a gente consome. A gente tem que ter cautela com a nossa experiência individual, seja de um profissional, seja a gente um profissional ou paciente. A gente tem que ter cautela com extrapolações. Assim como a extrapolação da glutamina seria inapropriado, a nossa extrapolação em muitas situações é inapropriada também. E até mesmo com evidências científicas, porque a gente sabe que nem toda evidência científica é confiável. Muitas delas vão mostrar resultados mentirosos para a gente. Sugestões finais é que você se mantenha cético, reconheça seus vieses, crenças e interesses pessoais, se você está em busca da verdade, pelo menos, em busca de uma boa decisão. Abrace a incerteza inerente à vida, você não vai ter certeza de tudo. Como é que eu tenho certeza que essa vacina aqui nova não vai me causar alguma coisa daqui a 20 anos? Você não vai ter certeza de tudo. O importante é que você tenha clareza que essa decisão ela traz mais benefícios do que prováveis malefícios. Evidências são universais, decisões são individuais. Então as coisas que você faz não necessariamente tem que seguir o que a ciência está mandando. Não é errado você fazer algo que a ciência disse que talvez não tenha comprovação. Não entenda de forma equivocada isso. Não confie nas evidências, reflita sobre evidências, principalmente se você trabalha na área da saúde. E, por fim, esteja disposto a mudar de opinião. Se você está no processo de buscar pela verdade, eu sugiro fortemente que você sempre esteja aberto à possibilidade de mudar de opinião. E era isso que eu gostaria de trazer, esse era o exercício de pensamento aí. Obrigado pela atenção de todos e, novamente, pelo convite para a participação do evento. Maravilha, Igor. Eu queria só fazer uma correção, porque quando eu li o seu currículo no WhatsApp, cortou aqui, e eu me referi a medical como medical center, e não é isso. Na verdade, é que você é medical writer, então, o que significa que você escreve artigos para revistas que veiculam esses temas. Então, eu faço aí o meia-culpa, me desculpando, não é? Bem tranquilo. Mas eu gostei muito da sua palestra, eu penso que todos gostaram, e infelizmente nós não vamos ter o tempo para as perguntas, mas nessa questão eu deixo para o Jaque fazer aí o último fechamento, e desde já agradeço a sua participação em nome da escola, em nome da desembargadora Bianca Bass, que é a nossa diretora da IJUD, tá bom? Tive Foi um muito prazer. prazer de lhe conhecer, tá bom? Obrigado, gente. Um prazer igualmente. Palavra, Jaque. Tá mutado o microfone. Aqui. Eu endosso as palavras da desembargadora, né, irretocável o que ela falou, de respeito à palestra, Igor, e mostra o cuidado e a responsabilidade que você, como outras pessoas, também têm no que diz respeito à busca, né, daquilo que é melhor, do que é correto, do que é verdadeiro. Essa mensagem ela vai ficar gravada no YouTube, vai ser acessada várias vezes por várias pessoas, com certeza. Vai ficar também no nosso espaço aqui da saúde. E em nome da Secretaria de Saúde, quero agradecer a sua participação, agradecer a oportunidade que a doutora Regina nos deu pela EJUD, ao trabalho da Ingrid e também da Taresca, bem como do Mauro e da Cristiane. A todos, muito obrigado. Desembargadora. Então, com isso, nós encerramos, Igor. Eu agradeço a todos, a participação de todos, da Ingrid, da Daresca, né, de Libras, e da organização toda, e pela EJUD. Muito obrigada. Podemos encerrar, Mauro. Transmissão encerrada. Ô, Obrigado, Igor, muito Mauro. legal, hein? Ó, pena que o tempo foi pouco, né?